Os planetas, um dia talvez vocês conquistem, mas as estrelas não são para o homem. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o fim da infância. Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo no canal. Gente, sejam muito bem-vindos também à nossa primeira resenha de 2025. E nós vamos falar de um livraço já logo de cara, que é o Fim da Infância. Fim da Infância é uma leitura que eu fiz em 2023 lá no nosso Clube do Livro. Foi a nossa segunda leitura coletiva lá no clube. E não só eu, mas todo mundo lá no clube adorou esse livro. E acabei que eu criei uma mania que eu vou começar a corrigir esse ano, de não fazer vídeos de resenha sobre os livros do Clube do Livro, porque a gente acaba discutindo lá, né? Só que são livros muito bons e eu quero trazer eles aqui para o YouTube. E para dar início a isso, vamos falar de O Fim da Infância. O Fim da Infância foi escrito por Arthur C. Clarke em 1953. Ele é um britânico que foi radicado no Sri Lanka. Além de escritor, ele era um grande inventor também. E ele ajudou a desenvolver um sistema de defesa por radar que ajudou a vencer a Batalha da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial. Ele também criou o conceito de satélite geoestacionário, como uma forma de uma ferramenta futura para ajudar nas telecomunicações. E até hoje, a órbita geoestacionária é chamada de órbita Clarke. Ao final da sua vida, também foi nomeado como Cavaleiro da Ordem do Império Britânico. Realmente foi um cara completamente fora de série. Mas ele acabou ficando mais popular, principalmente na cultura pop, na literatura, por sua participação em 2001, Uma Odisseia no Espaço. Que na verdade o livro e o filme acabaram sendo construídos juntos, né? Porque o filme ele nasceu da adaptação de dois outros contos que o Clarke já tinha escrito. E esse retrabalho e elaboração de contos se deu aqui também em O Fim da Infância. Arthur C. Clarke tinha escrito um conto chamado O Anjo da Guarda, que ele acabou desenvolvendo e elaborando um pouco mais até se tornar O Fim da Infância. Inclusive nessa edição aqui da editora Aleph, tem o conto original, O Anjo da Guarda aqui. Ele acaba não sendo um extra tão interessante assim, porque grande parte do conto, quase ele na sua totalidade, tá dentro da primeira parte aqui dessa história. Então realmente foi uma expansão do conto, não foi uma leve inspiração. E agora vamos falar sobre o que é O Fim da Infância. Mas antes de mais nada, eu quero deixar um disclaimer aqui falando que vamos seguir a linha das resenhas aqui do Pela Capa e vai ser uma resenha completamente livre de spoilers. Porque aqui no canal o meu objetivo é fazer com que você leia essa obra, se interesse por ela e depois venha aqui nos comentários conversar comigo e falar o que você achou. Então pode ficar tranquilo que não vamos entrar em spoilers aqui. Mas bem, O Fim da Infância começa bem naquele período de Guerra Fria, da corrida espacial. Tava ali Estados Unidos e União Soviética desesperados para ver quem que ia conquistar o espaço primeiro. Só que, nessa história daqui, o espaço vem até nós. Bem durante ali a corrida espacial, uma nave alienígena chega na Terra. Não só uma nave alienígena, várias naves alienígenas começam a planar ali em cima dos maiores centros de poder do mundo. E deixa a população completamente maluca com isso, né? Poxa, alienígenas chegaram? E eu acho também que é muito importante a gente deixar claro aqui que o livro ele foi escrito em 1953. Então, a diferença tecnológica da nossa sociedade para a dos alienígenas era muito mais gritante do que a que a gente tem hoje para a dos alienígenas. Então é sempre interessante a gente levar em conta esse contexto também para a gente poder curtir melhor a história e entender um pouco mais sobre o impacto que o autor estava querendo passar. Mas bem, os alienígenas eles vêm fazer meio que uma dominação muito pacífica, mas ainda assim uma dominação. Eles chegam com tecnologia extremamente avançada e eles chegam resolvendo vários dos problemas que a gente tem no nosso planeta. Eles erradicam violência, erradicam a fome, resolvem muitos problemas raciais, culturais que a gente tem no nosso planeta. Realmente transformando o planeta numa espécie de utopia. E o problema disso é que ninguém sabe as reais intenções desses seres magnânimos, né? Principalmente porque eles se recusam a se mostrar.
então ninguém sabe como eles são. E é muito interessante ver aqui no livro as discussões que tem em cima disso. Como é que será que eles são? Será que eles são só humanos como a gente? Eles não se mostram talvez só porque a gente não aceitaria ser dominado por outros humanos? Como é que se dá essa questão toda? A curiosidade humana impera bastante. Apesar do planeta estar vivendo essa situação meio que de utopia, as pessoas ainda estão desconfiadas porque não conseguem enxergar razão ou motivo para isso. As religiões são todas colocadas em xeque porque as pessoas rezavam e imploravam pelas soluções que esses alienígenas, que acabaram vindo a ser apelidados de os Senhores Supremos, trouxeram. Então você ficava rezando ali pro seu Deus poder te livrar sua família da fome, livrar sua família da pobreza, e chegam esses caras e resolvem tudo pra você. Então é muito interessante o papel da fé nesse livro aqui também, que também é colocada em xeque. E os Senhores Supremos, eles acabam fazendo ali o seu primeiro contato. O primeiro contato que eles fazem é única e exclusivamente com o secretário de Defesa dos Estados Unidos. E eles falaram que eles iriam se mostrar a sua aparência depois de 50 anos. E isso ia acontecer justamente porque eles queriam que tivesse um salto geracional para que as pessoas que fossem ver eles pela primeira vez já tivessem meio que nascido com as naves espaciais ali sobrevoando as cidades sendo uma coisa comum, que já fossem pessoas que estariam acostumadas com a presença deles e que isso não geraria um choque tão grande. Mas bem, essa é a sinopse e só lá da primeira parte. Agora eu quero conversar aqui com vocês sobre um pouco dos temas que o livro aborda e por que eu acho que ele é uma leitura tão interessante. O livro é dividido em 3 partes, e essas partes têm um grande salto temporal entre elas, então meio que no pique ali da fundação do Isaac Asimov, não espere aqui que você tenha personagens muito bem elaborados, tridimensionais, que você vai se ancorar neles. É muito mais sobre como que a sociedade se comporta em relação a esses visitantes de outro planeta. E que é muito legal. A ideia do autor de trabalhar a humanidade como um personagem acaba funcionando muito bem nesse livro daqui. E os maiores temas do livro realmente só como que a sociedade é impactada com esses Senhores Supremos, né? Aqui, que nem eu disse, a humanidade está vivendo um grande período, uma era de ouro, digamos assim, em questões de avanço. Os Senhores Supremos trouxeram tecnologias avançadas que melhoraram a vida aqui na Terra, erradicaram a fome, erradicaram violência, até para com os animais, né? Teve o exemplo ali da tourada no livro, que é uma parte muito interessante. Mas também a gente acaba sofrendo em questão do nosso livre-arbítrio. As pessoas acabam se sentindo um pouco mais presas e perdem um pouco do seu propósito. Elas não têm necessariamente alguma coisa para correr atrás disso. O ímpeto humano, a curiosidade humana, ela acaba morrendo por conta da falta de desafios. E uma coisa que eu achei muito bacana aqui foi como que a arte começou a sofrer. E como que as pessoas começaram a ficar meio apáticas, meio deprimidas e um pouco mais fúteis também, à medida que esses problemas todos foram sanados. Ainda no livro inteiro, acaba permeando ainda aquela grande dúvida: por que diabos esse pessoal, esses alienígenas, os Senhores Supremos, estão fazendo isso? Eles vieram pra cá, longe da casa deles, pra que eles estão ajudando a gente dessa forma? O que eles ganham com isso? É um grande mistério que permeia essa história daqui e que te deixa ali com vontade de ler o tempo todo, sabe? E esse livro aqui tem um grande mérito, que eu acho que é um dos grandes méritos das melhores ficções científicas, que é pegar temas extremamente alienígenas a nós, né? Uma grande invasão extraterrestre, uma grande tecnologia, um avanço, dilemas sobre vida e morte, expectativa de vida, coisas assim, coisas extremamente grandiosas e fora da nossa realidade, para tratar de temas completamente íntimos e particulares do ser humano. O que nos faz humanos, o que nos faz viver em sociedade, o que nos prende uns aos outros. E o Fim da Infância, ele responde todas essas dúvidas de uma forma muito interessante.
A leitura desse livro daqui é extremamente fluida e, que nem eu disse, aqui é uma narrativa em 3 partes. Então tem esse salto de tempo durante a história. Mas isso pra mim não foi problema algum. Eu consigo ver algumas pessoas questionando isso de não ter um personagem específico para acompanhar, mas eu acho que essa não era a ideia do autor, não é um demérito do livro. Então eu acho que O Fim da Infância é uma leitura maravilhosa e, sem sombra de dúvidas, um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Sério mesmo, pessoal. Se você tá afim de ler uma ficção científica braba mesmo, tipo assim, de melhor garbo e qualidade, leia O Fim da Infância. Pessoal, eu espero ter conseguido despertar o interesse de vocês nessa leitura. Eu não dei nenhum spoiler mesmo, porque o livro ele gira em torno de mistérios. E é muito legal que você descubra as respostas desses mistérios sozinho. O que os Senhores Supremos estão fazendo aqui, quais são os planos dele, o que vai acontecer com a humanidade, tem alguma coisa, alguma pessoa ali manipulando tudo por trás? São todos questionamentos que são muito importantes que você, como leitor, descubra sozinho. Então, aqui acabam as minhas ponderações sobre tramas do livro, né? Que nem eu disse, os temas são muito interessantes. Essa narrativa de saltos temporais, acho que funciona muito bem em livros de ficção científica dessa forma, porque a gente acaba tendo um panorama a longo prazo sobre a influência dessas coisas que estão modificando a sociedade, né? Então eu acho que o livro é um livro maravilhoso, ele consegue fazer isso com muita maestria. E bem, gente, eu adorei essa leitura aqui do Fim da Infância e eu tô maluco para poder fazer novas leituras do autor, né? Ele é um autor que eu já tinha muita curiosidade, ele é considerado um dos grandes tripés ali da ficção científica, ao lado de Philip K. Dick e de Isaac Asimov. E essa edição aqui da Aleph tá completamente maravilhosa. Ela veio aqui para mim num box que eu ganhei de presente com outros 2 livros, que é Encontro com Hammond e também o 2001, Uma Odisseia no Espaço. Mas além desses 2, eu ainda tenho mais um livro do Clarke aqui, que é esse aqui, As Fontes do Paraíso. E só de eu ter estudado um pouco mais, me aprofundado de novo nessa obra aqui que eu gostei tanto, já tô com muita vontade de pegar algum desses 3 aqui para ler. Você já leu algum desses 3? Se já, deixa aqui nos comentários qual que você acha que eu deveria ler logo em seguida. E bem, gente, vou deixar aqui um card para vocês poderem assistir a minha resenha de Fundação, um outro grande livro ali da ficção científica, né? A obra-prima de Isaac Asimov. É um dos primeiros vídeos do canal, então você vai notar que muita coisa mudou de lá pra cá, mas é um vídeo que eu gosto bastante e ainda acho que a resenha dele ficou bem legal. Bem, gente, o vídeo ficou por aqui e até a próxima.